O famoso site Wikileaks, que se tornou o terror dos governos que têm algo a perder, ataca novamente. Começaram a ser publicados ontem detalhes das políticas de detenção adotadas pelos Estados Unidos no Iraque e em Guantánamo. Diretamente da Embaixada do Equador em Londres, onde está asilado há 4 meses, o mentor do Wikileaks, Julian Assange, criticou as normas que causariam abusos e impunidade. Em comunicado, ele disse, abre aspas, as políticas mostram a anatomia da besta que se tornaram as prisões após o 11 de setembro. A criação de um espaço escuro, onde a lei e os direitos não se aplicam. Um porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos em Londres disse que não faria comentários sobre o assunto e até agora o governo dos Estados Unidos não se manifestou a respeito do vazamento. Quem está aqui conosco é o nosso comentarista Nirlando Beirão. Olá, Nirlando. Heródoto, boa noite. André, boa noite. Não vai parar de pingar nunca esse Wikileaks aí? Acho que é inesgotável essa fonte, né? Porque agora, por exemplo, você sabe que tem gente presa já por ter divulgado nos Estados Unidos. Tem um oficial do Exército que está preso, acusado de vazar. Continua vazando. Quer dizer, eu acho que tem aliados mais fortes, o Assange tem aliados muito mais fortes do que a gente imagina. Nirlando, essas informações aí que vazaram sobre a operação em Guantánamo, por exemplo, quando Barack Obama assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele disse que ia fechar o presídio e até hoje continua funcionando. Por que o governo americano tem tanta dificuldade em acabar com Guantánamo? Ou existe interesse de fato para se acabar com aquele presídio? Olha, eu acho que do ponto de vista do governo Obama é um incômodo aquilo, porque aquilo é uma herança maldita do governo Bush. O Obama prometeu na campanha que iria fechar, chegou a assinar um decreto, o decreto não teve condições até hoje de passar pelo Congresso, porque o Congresso é basicamente, majoritariamente republicano. Então, a questão, eu acho que pode ser que esse nó se desfaça se o Obama for reeleito, aí não tem condições não vai ter que ser reeleito, não tem que fazer grandes concessões políticas, pode ser, e dependendo da composição do Congresso, pode ser que tenha finalmente condições de fechar Guantánamo, que no fundo é um absurdo, porque é uma situação totalmente excepcional. As leis americanas não se aplicam lá. Existe um outro precedente que o Bush votou uma lei dizendo que aquelas pessoas são terroristas, portanto não estariam sujeitas à Convenção de Genebra, que é uma convenção que regula as questões de guerra, inclusive, né? Um mínimo de bom senso e bom trato durante o processo de guerra. E Guantánamo não está submetido a esse tipo de legislação e tudo pode acontecer lá. Ainda tem perto de 700 prisioneiros, já teve bem mais, aquilo era um depósito de presos, foram julgados todos depois de 2002 lá. Mas, enfim, ainda são 680 prisioneiros, parece. Nirlando, isso não está na campanha eleitoral, né? Eu não vi ninguém falar até agora. É curioso que... Ninguém nem citar isso. A campanha eleitoral é engraçado, porque aí realmente as divergências do ponto de vista da política externa entre republicanos e democratas são microscópicas. Eu acho que Guantánamo, sim, é um ponto que faz uma diferença, mas o que se discutiu foi Irã, o que fazer com o Irã, com os falcões que querem já jogar bomba, apoiar Israel numa incursão, enfim. E a questão, o incidente, a tragédia que houve em Benghazi, na Líbia, que morreu um embaixador americano. Então, foi muito centrado em cima disso. E Guantánamo passou ao largo. Passou ao largo porque eu acho que seria, do ponto de vista do Obama, seria demagógico dizer que se ele não tem condições de fechar, ele não pode mais dizer que vai fechar. E do ponto de vista republicano, eles são a favor. Então ponto final, né? Vai continuar como está se o Obama não reverter na eleição, não tiver condições de passar isso no Congresso. E o que esse vazamento pode trazer de repercussão, de impacto, de estrago ou de benefício, enfim? Olha, eu acho que quando fala, a frase que o Assange falou, esses documentos dizem respeito a políticas de detenção. No fundo, o que está se falando é para usar uma palavra clara, sem eufemismo, tortura. Quer dizer, evidentemente que houve processo de tortura em Guantánamo, assim como houve comprovadamente em Abu Ghraib, no Iraque.
Então, é um mau exemplo para a humanidade, né? Quando você vê que há toda uma movimentação, por exemplo, tem pessoas sendo julgadas no Tribunal de Haia por crimes de guerra e tal, e os americanos passam ao largo disso. Então, eu acho que a repercussão internacional é muito nefasta para qualquer governo americano. Bom, Nilando, a gente continua a nossa conversa aqui um instantinho no nosso portal, Com tudo prazer, bem? vamos sim.